petróleo, hoje em dia usado para produzir diversas substâncias como querosene, gasolina, óleo diesel e outros, é uma substância oleosa, inflamável, com cheiro próprio, coloração que pode variar do incolor ao castanho claro e até ao preto. Geralmente com a densidade menor que a da água, sendo que quando na extração acontecer de ocorrer vazamento, o petróleo irá flutuar, não deixando a luz solar entrar no oceano, impedindo as algas de realizarem a fotossíntese. Os peixes do fundo do mar que se alimentam de resíduos acabam sendo envenenados e morrem. As penas das aves ficam impregnadas de óleo, elas acabam afundando e morrem afogadas. As substâncias tóxicas se acumulam nos tecidos de mamíferos, tartarugas, peixes e acabam causando distúrbios reprodutivos. E além de todos os danos que causam nos oceanos, os mangues próximos também sofrem. As raízes das árvores ficam impregnadas do petróleo e acabam morrendo. E os peixes, crustáceos e outros animais que moram próximo ao mangue acabam morrendo também pela falta dessas árvores. Para se extrair o petróleo, geólogos fazem vários estudos para identificar se na região existem rochas ricas em petróleo, pois a palavra petróleo, do latim petra, que significa pedra, e oleum, que significa óleo, já diz que é um líquido oleoso retirado de rochas subterrâneas. Ao se atravessar a rocha sedimentar, a sonda chega à camada petrolífera, e neste momento, o petróleo é jorrado para fora da jazida. Isso acontece por causa dos gases componentes do petróleo. O processo é parecido com o usado para cavar poços artesianos, mas neste caso, a busca não é um líquido transparente, e sim um líquido denso, oleoso, escuro e cheio de impurezas. O vazamento pode ocorrer em navios petroleiros, nas plataformas de extração ou até nos oleodutos de extração. O vazamento é causado em razão de falhas estruturais de equipamentos, falhas humanas na execução, ou até também pela pressão exercida no fundo do oceano, que pode abrir fissuras no assoalho, deixando escapar petróleo e gás. Em 2010, ocorreu um dos maiores vazamentos de petróleo, no Golfo do México, próximo aos estados do Texas e da Flórida. Nesse vazamento, 5.000 barris, quase 800 mil litros, jorravam diariamente no mar, após a explosão de uma plataforma. Vamos ver um vídeo sobre o incidente. O governo dos Estados Unidos já analisa os estragos causados pelo vazamento de milhares de litros de petróleo no Golfo do México. Hoje, a mancha de óleo atingiu a costa da Louisiana, que ontem declarou o estado de emergência. O presidente Barack Obama já ordenou que todos os recursos federais sejam usados para minimizar os efeitos do que ele chamou de desastre. Hoje, a Casa Branca afirmou que não vai autorizar novas perfurações na costa até que o vazamento seja investigado. De acordo com o assessor da Casa Branca, David Axelrod, o governo quer primeiro entender o que aconteceu no Golfo do México e descobrir possíveis falhas. Até lá, novas perfurações em alto mar estão proibidas. Axelrod também disse que o governo vai fazer o possível para interromper o vazamento, que, segundo estimativas, estaria jogando no mar o equivalente a 5.000 barris de petróleo por dia. A BP afirmou que vai recuperar as áreas atingidas pelo derramamento e compensar possíveis prejuízos. Outro vazamento tão grande quanto o do Golfo do México é o da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. No dia 12 de outubro de 2011, começou o vazamento. Era estimado um vazamento de 3,7 mil barris por dia. O óleo escapou por uma fissura de 300 metros de extensão, que ficava a 130 metros do poço de perfuração. Esse vazamento causou a morte de vários animais e formou uma mancha de 8 km de extensão. Agora, um outro vídeo sobre o incidente. O Jornal Nacional sobrevoou hoje a área da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, onde há 10 dias começou um vazamento de óleo. As informações da empresa responsável pelo acidente, a Chevron, são conflitantes com as estimativas de ambientalistas que analisaram imagens de satélite. A Polícia Federal, que também gravou imagens próprias do vazamento, está investigando o caso. Essas imagens foram gravadas anteontem pela Polícia Federal durante uma inspeção. Grandes manchas de óleo se estendem pelo oceano.
O vazamento, a 115 quilômetros da costa, foi detectado há 10 dias pela empresa americana Chevron, que explora o Campo do Frade, na Bacia de Campos, uma das áreas de maior produção de petróleo do Brasil. O óleo está escapando por uma fissura de cerca de 300 metros de extensão, a 1.200 metros de profundidade e a 130 metros do poço de perfuração. A Agência Nacional do Petróleo calcula que o vazamento tenha sido equivalente a 1.000 barris no total. Para o presidente da ONG americana Skytruth, John Amos, o vazamento no Campo do Frade é bem mais grave, 3.700 barris por dia. 3,700 barrels per day. Ainda assim, é um vazamento bem menor do que o do Golfo do México, onde só no primeiro dia vazaram 53 mil barris. Segundo a Skytruth, esta linha, aplicada sobre uma foto de satélite feita no último sábado, delimita a extensão da mancha. A estimativa é de que naquele dia ela tivesse uma área de 2.379 quilômetros quadrados, equivalente a quase 2 vezes o município do Rio de Janeiro. A Skytruth foi a primeira instituição a alertar que o vazamento de petróleo no Golfo do México no ano passado era muito maior que o divulgado inicialmente pela britânica BP e pelo governo americano. A empresa que operava a plataforma da BP no Golfo, a Transocean, é a responsável também pela plataforma da Chevron no Campo do Frade. A Polícia Federal quer saber se a fenda por onde está vazando óleo foi provocada pela abertura do poço. Nos próximos dias, o delegado que investiga o caso vai ouvir a equipe que trabalha na plataforma, responsável pela perfuração. Com o apoio de um perito oceanógrafo, ele investiga a possibilidade de erro na operação. Ao que tudo indica, e até onde nós sabemos, durante a perfuração de um dos poços, houve um avanço além do que estava planejado. Esse avanço na perfuração provocou uma rachadura no fundo do mar. Hoje à tarde, o repórter Tiago Eltz sobrevoou a área do vazamento. Nosso sobrevoo na região do vazamento durou 20 minutos. De cima é possível ver o ponto onde a mancha começa, perto da sonda de exploração da Chevron. Segundo a companhia, a mancha tem 8 quilômetros de extensão por 300 metros de largura. Sem contornos regulares, a estimativa da empresa é de que ela tenha 1,8 quilômetro quadrado. Nós estamos a aproximadamente 120 quilômetros de distância da costa do Rio de Janeiro, sobrevoando o ponto de onde o óleo está saindo do fundo do mar, sobrevoando o ponto onde está essa fissura. O que a gente pode perceber aqui é que a mancha está seguindo para alto mar. De acordo com os técnicos da empresa, se tudo continuar assim, não há chance nenhuma de o óleo chegar no litoral. As informações da Chevron foram dadas pelo gerente de segurança e meio ambiente, Flávio Monteiro, que acompanhou o nosso voo, mas não quis gravar entrevista. De acordo com ele, 15 navios trabalham na dispersão da mancha. Durante o nosso sobrevoo, foi possível contar 6 embarcações. A empresa diz que o poço está sendo concretado e que o vazamento ainda não foi controlado. Mas, segundo Flávio Monteiro, a quantidade de óleo que sai da fissura é, nas palavras dele, muito pequena. O petróleo, apesar de ser uma substância praticamente dispensável nos dias de hoje, pode causar muitos danos ao meio ambiente. Mas vamos refletir. O que é mais importante? Uma maior facilidade ao dia a dia ou o meio ambiente?